O Oriente Médio está se preparando para uma nova fase da guerra. Hoje, a Casa Branca declarou oficialmente que a equipe de Donald Trump realizou a última discussão sobre novos ataques ao Irã. Em Washington, acreditam que novos ataques com mísseis ao regime dos ayatollahs podem proteger manifestantes da repressão violenta das autoridades da República Islâmica. Paralelamente, o próprio Donald Trump e vários republicanos de alto escalão declararam que os Estados Unidos da América, sem dúvida, irão intervir na situação no Irã. E o senador Lindsey Graham até declarou, cito, "A ajuda já está a caminho." Agora, todos os meios de comunicação americanos estão falando sobre a preparação de Donald Trump para novos ataques ao Irã. E aqui eu lembro que, em junho de 2025, durante a Guerra de 12 Dias, passaram-se 3 dias desde as discussões públicas até o ataque real ao Irã. Bem, isso significa que a realização de um novo ataque pode acontecer de forma discreta. Isso é confirmado pelo fato de que, em Israel, as forças de defesa foram urgentemente colocadas em estado de prontidão máxima. Além disso, foi informado que Israel já está preparando uma nova operação militar na faixa de Gaza, enquanto, diante de uma possível fraqueza do Irã, em Teherã também foram mobilizadas todas as forças armadas disponíveis e o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Teherã advertiu os Estados Unidos e Israel de que, se realmente interferirem nos protestos nacionais no Irã e realizarem ataques, o Irã está pronto para atacar Israel e as bases militares dos Estados Unidos da América na região. Enquanto isso, o regime dos ayatollahs está em pânico evidente. Já morreram mais de 100 pessoas e ontem à noite o regime dos ayatollahs prendeu em massa manifestantes. Mas isso não impediu os protestos, que hoje já atingiram cerca de 200 cidades do Irã. Além disso, os manifestantes estão cada vez mais pegando em armas. Meu nome é Alexei Petrovich. Vamos discutir juntos esse tema complicado, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu ficarei muito grato a vocês por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Patchy News, o link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então vou começar este episódio com o último resumo de notícias sobre os protestos no Irã. Após as autoridades de Teherã declararem os manifestantes terroristas, o Irã realizou batidas e prendeu vários líderes dos protestos das últimas 2 semanas. O chefe de polícia alertou que os infratores serão severamente punidos. Antes, lembro que os manifestantes já tinham sido ameaçados de pena de morte. E acrescento que, em 2025, o regime dos ayatollahs realizou o número recorde de execuções na história do país. O número de mortos em decorrência dos protestos chegou oficialmente a pelo menos 116 pessoas e cerca de 3.000 já foram detidas. A televisão estatal iraniana relata vítimas entre as forças de segurança, retratando o controle sobre o país e não mencionando os manifestantes mortos que eles cada vez mais chamam de terroristas. Ninguém comenta sobre eles. Só dizem que mataram muitos Basídis ou membros da Guarda Revolucionária Islâmica. No entanto, a mídia estatal do Irã também reconheceu que os protestos continuaram até domingo, com manifestações em Teherã e na grande cidade de Meched, no Nordeste. Ao mesmo tempo, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, alertou sobre repressões iminentes, apesar dos avisos dos Estados Unidos no sábado. Em 10 de janeiro, o regime aumentou as ameaças. Em particular, o procurador-geral do Irã, Mohammad Mavahidi Abdollah Azad, declarou que qualquer pessoa que participe dos protestos será considerada inimiga de Deus, o que é punido com a pena de morte. Vou citar aqui o procurador-geral do Irã. Mesmo aqueles que ajudaram os rebeldes serão responsabilizados. Os promotores devem, sem demora, apresentar acusações e preparar as bases para o processo judicial. Com aqueles que, traindo a nação e criando instabilidade, buscam a dominação estrangeira sobre o país, o processo deve ser conduzido sem indulgência ou compaixão. Além disso, o regime iraniano já em 8 de janeiro cortou o acesso à internet e chamadas internacionais no país. A preocupação aumenta de que o corte da internet permita às forças de segurança iranianas realizar repressões violentas, como em outras manifestações. E o mundo exterior só ficará sabendo disso tarde demais. A escala dos novos distúrbios que tomaram conta do Irã parece ser a maior desde as manifestações de 2009 e alguns analistas consideram esses protestos os maiores desde a queda do Shah em 1979.
E é nesse momento que a administração de Donald Trump deixa claro que os jogos com o regime dos ayatollahs acabaram. O próprio Donald Trump foi o primeiro a se pronunciar. Em seguida, sua citação: "O Irã busca liberdade, talvez como nunca antes, e os Estados Unidos da América estão prontos para ajudar." Mais tarde, o senador Lindsey Graham, republicano, disse aos iranianos: "Seu longo pesadelo acabará em breve." Sua coragem e determinação para pôr fim à sua opressão foram notadas por Trump e por todos que amam a liberdade de expressão de Trump. Make Iran Great Again simboliza a vitória dos manifestantes contra o regime dos ayatollahs, já que o Irã não será grandioso sob domínio religioso. No final, Graham destaca que a ajuda já está a caminho. Após isso, a mídia americana foi inundada por informações privilegiadas da Casa Branca. E como jornalista posso dizer que isso são vazamentos de informação totalmente intencionais, que nem tentam esconder, mas que ainda é cedo para serem anunciados publicamente. Pois bem, na Casa Branca declararam que Donald Trump foi informado sobre novas opções de ataques militares contra o Irã, já que ele está considerando cumprir sua ameaça de atacar o Irã por reprimir os protestos. Ressalta-se que Donald Trump ainda não tomou uma decisão final, mas, segundo autoridades, ele está seriamente considerando autorizar o ataque, em resposta às tentativas do regime iraniano de reprimir as manifestações provocadas pelo amplo descontentamento econômico. Segundo fontes, Donald Trump recebeu uma série de opções, incluindo ataques a alvos não militares em Teherã. Quando os jornalistas perguntaram diretamente sobre isso, disseram em Vladimir Putin que a declaração de Donald Trump de que está pronto para ajudar os manifestantes deve ser levada a sério. E aqui vou citar o próprio Donald Trump. Os Estados Unidos da América estão prontos para ajudar. Eu declarei firmemente que, se eles começarem a matar pessoas, nós vamos intervir, vamos dar um golpe muito forte neles onde dói. Isso não quer dizer desembarque de tropas, mas sim um golpe muito forte onde dói. Agora já está sendo relatado pela Casa Branca. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, realizou urgentemente uma conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no sábado. E depois Rubio escreveu brevemente que os Estados Unidos da América apoiam o povo do Irã. Fontes da Casa Branca disseram que os Estados Unidos da América podem preparar ataque às bases da Guarda Revolucionária Islâmica devido à repressão aos protestos. E agora ficou sabido que, neste exato momento, os comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos da América no Oriente Médio receberam ordens para reforçar as posições militares e preparar a defesa para possíveis ataques de retaliação por parte do Irã. E, segundo especialistas, agora é o momento mais apropriado para um ataque ao regime dos ayatollahs. Por quê? A questão é que, em 10 de janeiro, o exército iraniano declarou a intenção de se envolver na repressão aos protestos em massa. Os militares do Irã prometeram defender firmemente os interesses nacionais, acusaram ataques à infraestrutura estratégica e à propriedade estatal, depois culparam Israel e grupos terroristas por organizarem os distúrbios e prometeram reprimir as conspirações do inimigo. Assim, ao focar na repressão dos protestos, o regime não terá como reagir aos ataques. Ao mesmo tempo, Teherã alertou os Estados Unidos da América e Israel sobre a inadmissibilidade de qualquer interferência nos protestos nacionais no Irã. O porta-voz do parlamento iraniano, Ghalibaf, declarou, citação: "Em caso de ataque militar dos Estados Unidos da América, tanto os territórios ocupados quanto os centros militares e de transporte dos Estados Unidos da América serão alvos legítimos para nós. Teherã também pode tomar medidas preventivas contra ameaças potenciais no âmbito da legítima autodefesa. Nós não nos limitamos apenas a reagir após um ataque." Exatamente neste momento, Israel foi colocado em estado de alerta elevado diante das informações de que os Estados Unidos da América podem intervir nos acontecimentos no Irã. A Reuters informa isso citando 3 fontes do governo israelense que participaram das últimas consultas de segurança. Ninguém revelou detalhes até o momento. E aqui é importante notar que passou despercebida a notícia de que os Estados Unidos da América já estão há 4 dias transferindo para o Oriente Médio dezenas de aviões de reabastecimento aéreo e pesados aviões de transporte militar. A frota aérea está sendo transferida de bases aéreas americanas localizadas tanto nos Estados Unidos da América quanto no território do Reino Unido.
Por sua vez, o jornal Times escreve que desde o último sábado, uma frota de pelo menos 14 aviões de transporte C-17 Globemaster e 2 helicópteros fortemente armados AC-132 aterrissaram em 3 bases da Força Aérea Real em Suffolk e Gloucestershire. E aqui é importante entender que um ataque dos Estados Unidos da América ao Irã pode ser inesperado, apesar da transferência em grande escala da frota aérea. Surge então a pergunta: por que ninguém está prestando muita atenção a isso? Porque muitos especialistas notaram que na noite passada os Estados Unidos da América atacaram novamente as forças do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria, além da transferência da frota aérea. Eles associam isso às operações na Síria e não à preparação de um ataque ao Irã, mas isso pode ser uma manobra enganosa. E se o Irã for enfraquecido após o ataque dos Estados Unidos da América e os protestos, esse será o momento mais oportuno para acabar com as forças do HAMAS na faixa de Gaza. Provavelmente era isso que pensavam os estrategistas israelenses. Em Israel, anunciaram que o exército desenvolveu um plano para retomar combates intensos em Gaza já em março. Dentro desse cenário, está previsto um avanço sobre a cidade de Gaza com o objetivo de expandir o território do enclave sob controle de Israel. Mas tal operação é impossível sem o apoio dos Estados Unidos, que atuaram como mediadores nas negociações de paz. Mas os rumores sobre a preparação de uma nova ofensiva das forças de defesa de Israel surgiram justamente após a recente visita de Netanyahu a Washington. Então, nos próximos dias, muita coisa pode mudar no Oriente Médio. Vou encerrar por aqui, amigos. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube com qualquer doação, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, cuidem-se e tchau a todos.